Há momentos em que o corpo ainda respira, mas o espírito já não canta. Você acorda, faz o que precisa, conversa, trabalha, mas algo dentro de você está se apagando em silêncio. É como se a vida tivesse perdido a cor, como se o tempo passasse por você e não com você. Esse vazio que consome, essa apatia disfarçada de rotina, não é fraqueza, é um chamado. O universo está tentando te acordar, não para o mundo lá fora, mas para o que ainda vive dentro de você. Há dores que não gritam, mas corroem. Pessoas que parecem bem, mas se sentem invisíveis até para si mesmas. Vivem sorrindo por fora, enquanto por dentro se dissolvem em um cansaço que não passa, mesmo com sono, férias ou distrações. Essa é a morte silenciosa da alma, o momento em que o ser humano deixa de viver e passa apenas a existir. Joseph Murphy dizia que tudo o que você aceita como verdade em seu subconsciente se manifesta em sua vida. O perigo está justamente em aceitar o esvaziamento como algo normal, em se acostumar com a ausência de brilho, como se fosse apenas parte do envelhecer da vida. Mas isso não é envelhecimento, é adormecimento. Joe Dispenza explica que o cérebro, quando viciado no passado, recria todos os dias as mesmas emoções e as mesmas reações químicas. O corpo se torna fiel ao padrão antigo, repetindo as mesmas sensações, mesmo quando a mente deseja mudança. É como se estivéssemos presos em um ciclo invisível de memória emocional. O corpo então sobrevive, mas a alma implora por renascimento. A morte interior não é uma punição, é um aviso. É o colapso do velho eu, que não quer mais carregar o peso das máscaras, dos papéis, das expectativas. É o pedido silencioso do espírito para que você volte para casa, para dentro de si. Murphy dizia que a mente é o solo, onde a vida planta suas sementes. Se o solo se esgota, nada floresce. Mas às vezes, o solo precisa morrer em silêncio para que o novo possa brotar. Assim também é com a alma. Ela precisa de invernos para renascer na primavera da consciência. A desconexão vibracional ocorre quando o ser humano se separa da própria centelha divina, quando a vida se torna apenas uma sequência de tarefas e o coração, que antes pulsava sentido, passa a apenas bater. Nesse estado, a energia se fragmenta, a luz interna, não alimentada, enfraquece. A morte da alma, portanto, é apenas um intervalo, o instante em que o espírito se prepara para nascer de novo. É o chamado do universo dizendo: há algo em você que precisa despertar. O universo, como uma força silenciosa e paciente, espera esse momento com ternura. Ele não castiga, não julga, apenas cria circunstâncias que te conduzem de volta à lembrança do que você realmente é. E talvez seja por isso que você sente esse vazio, não porque algo acabou, mas porque algo quer começar. Porque há uma parte sua que não suporta mais sobreviver no escuro. Assim como o solo silencioso abriga a semente antes da flor, há em você um novo ser sendo preparado. E toda vez que a dor te visita, não é para destruir, é para limpar o espaço onde o novo vai florescer. A morte interior não é o fim da vida, é o começo do despertar. É o espírito, em sua infinita sabedoria, chamando o humano para lembrar-se de que ele nunca deixou de ser luz. Há um momento em que o silêncio interno se torna pesado, um instante em que o corpo desperta, mas a alma não acompanha. É o ponto em que o ser humano começa a se mover por hábito e não por inspiração. O vazio vibracional é isso, o descompasso entre o que se é e o que se vive. É o coração pedindo para voltar ao lar da própria verdade, enquanto a mente continua tentando sustentar um personagem que já não existe. Esse vazio é um sintoma vibracional, não uma falha moral. Ele surge quando a alma se cansa de fingir que está viva, quando você acorda e já sente o peso do dia antes mesmo que ele comece, quando nada te empolga verdadeiramente, quando até o prazer parece trabalho. Isso não é fraqueza, é exaustão espiritual. O preço de viver desconectado da própria fonte. O erro inconsciente é tentar curar o vazio com mais barulho, distrair-se com o mundo exterior para fugir de um chamado interior, buscar em relações, consumo, religião ou performance espiritual uma resposta que só pode ser encontrada no silêncio. A alma não se alimenta de movimento, mas de significado. Joseph Murphy dizia: você colhe o que semeia na mente. Uma mente cansada semeia descrença e colhe vazio.
E quanto mais se acredita que é assim mesmo, mais a realidade confirma esse padrão. O subconsciente, como um solo fértil, não julga o que recebe. Ele apenas produz. Se recebe desânimo, devolve apatia. Se recebe fé, devolve vida. O corpo reflete essa desconexão. Ele manifesta fisicamente o desalinhamento vibracional, o sono que não restaura, a respiração curta, o coração acelerado, a irritação sem motivo. É o corpo tentando dizer que está carregando sozinho o peso daquilo que a alma deixou de sustentar. Joe Dispenza explica que o corpo se torna uma extensão do passado quando o cérebro repete incessantemente as mesmas reações químicas. A emoção se transforma em vício, o sofrimento em identidade, e assim o corpo se programa para continuar sendo o que já não deveria ser. A mente então tenta compensar o vazio com mais esforço, mais controle, mais planos, mas o espírito não desperta pela força, desperta pela entrega. É preciso parar de lutar contra o cansaço e começar a escutá-lo. Ele não é o inimigo, é o mensageiro. Há uma metáfora antiga que resume esse estado. Um instrumento desafinado ainda pode produzir som, mas jamais criará harmonia. A alma desconectada é como esse instrumento. Faz barulho, mas não faz música. O vazio vibracional é o convite para afinar novamente o instrumento interior. É a alma dizendo: não quero mais sobreviver, quero voltar a cantar. Porque toda vida que perde o sentido está apenas esperando ser lembrada da sua melodia original. E quando essa lembrança começa a retornar, algo muda. O olhar volta a brilhar. O corpo respira com leveza. A mente silencia sem esforço. E pouco a pouco, o que parecia morte revela-se apenas pausa. O vazio, então, deixa de ser dor. Torna-se o espaço sagrado onde o novo espírito começa a nascer. Há uma resistência quase instintiva dentro do ser humano quando a alma começa a chamar para o novo. É o ego, a parte da mente que acredita comandar tudo, tentando manter o controle sobre o que está desmoronando. Ele teme o vazio porque o vazio dissolve suas ilusões. O ego é feito de formas, de identidades, de papéis, e o despertar é justamente o processo de desidentificação. É o momento em que o quem eu penso ser dá lugar ao quem eu realmente sou. Joe Dispenza explica que o cérebro humano é programado para preferir o sofrimento conhecido à transformação desconhecida. Isso significa que mesmo quando a vida dói, o ego ainda escolhe permanecer onde está. Porque ali, pelo menos, ele sabe quem é. O novo o assusta, o imprevisível o ameaça. E é nessa tentativa de preservar o controle que o ego impede a cura. O paradoxo espiritual é este: quanto mais você tenta voltar a ser quem era, mais se afasta do que realmente é. A vida antiga, aquela sustentada por esforço, medo e repetição, já cumpriu o seu papel. É por isso que nada mais parece funcionar como antes. O universo não está te punindo, está te empurrando para o real. Quando o controle se torna a âncora, o fluxo da vida se interrompe. A energia, que antes deveria circular livremente, fica represada, e o campo vibracional se torna pesado. O apego ao passado e o medo do novo criam uma estagnação sutil, uma sensação de estar vivo, mas não avançar. Murphy dizia que a mente subconsciente é o servo fiel do que você acredita ser. Se você acredita que precisa controlar tudo para não perder, o subconsciente transforma o controle em prisão. E quanto mais você tenta dominar o curso da vida, mais distante fica da sabedoria divina que já sabe o caminho. O controle é a forma mais sofisticada de medo. Ele nasce da desconfiança na vida, do receio de que o universo não cuide do que é seu. Mas o despertar só acontece quando o medo se transforma em confiança. Quando você finalmente entende que não há nada a temer no desconhecido, porque o desconhecido é apenas Deus se revelando de uma nova forma. O ego tenta impedir esse salto criando distrações, culpa, ansiedade, comparações, promessas de um amanhã melhor que nunca chega. Ele mantém a mente ocupada para evitar o silêncio onde o espírito fala. Mas há um momento em que isso não funciona mais. A dor do controle se torna maior que o medo da entrega. A energia começa a mudar quando a alma decide parar de lutar contra o fluxo. Quando você começa a observar os pensamentos sem se perder neles, algo se abre. É como se as nuvens mentais se movessem.
e atrás delas surgisse o céu que sempre esteve ali. O céu é a consciência, o espaço onde tudo acontece sem resistência. O despertar é o retorno a esse espaço. É permitir que a vida volte a te mover, em vez de tentar movê-la. É sair do papel de comandante e voltar ao papel de canal. É confiar novamente na inteligência invisível que respira por você, pulsa em você e cria através de você. A ilusão do controle é o último bastião do ego, mas quando você percebe que soltar não é perder, é libertar, tudo muda, porque no instante em que o ego cede, o espírito retoma o leme, e o que parecia colapso revela-se apenas transição, a travessia sagrada entre o velho eu que sobrevive e o novo eu que finalmente desperta para viver. Há um ponto na jornada em que todas as certezas se desmancham e o chão conhecido deixa de existir. É quando o antigo não serve mais e o novo ainda não nasceu. Esse espaço entre o fim e o recomeço é o que muitos chamam de a noite escura da alma. Um território invisível onde o ego não sabe caminhar e o espírito ainda está aprendendo a guiar. É o momento em que a vida parece sem direção, mas na verdade está sendo redirecionada. O desespero, nesse estado, não é punição, é convite. É o universo forçando o ego a soltar o controle, a rendição diante do inevitável. Joseph Murphy dizia: o subconsciente é o instrumento de Deus em você. É no silêncio da derrota aparente que esse instrumento começa a tocar novamente. Quando a mente consciente se esgota, o subconsciente, o espaço onde habita o divino, desperta para o processo de cura. A mente racional tenta compreender, medir, explicar o caos, mas o caos não foi feito para ser entendido, foi feito para ser atravessado. É nele que as antigas estruturas vibracionais se desfazem. Joe Dispenza explica que durante estados de crise, o cérebro libera energia caótica para reconfigurar novas conexões neurais. O colapso, do ponto de vista espiritual e neurocientífico, é um mecanismo de renascimento. A energia que antes sustentava o velho se desorganiza para que o novo padrão possa emergir. O caos, portanto, é o parto do novo eu. O colapso não é destruição, é depuração. É o momento em que a alma expulsa tudo o que já não pode carregar. E como todo parto, é doloroso, mas sagrado. Nenhum nascimento acontece sem um rompimento. A dor é apenas o eco do antigo se despedindo. Essa fase pode trazer confusão, solidão, falta de sentido, mas é justamente quando o sentido se perde que a consciência se expande. A noite escura é o espaço onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É quando você percebe que acreditar não é esperar, é sustentar a luz, mesmo sem vê-la. Há uma beleza discreta na escuridão. Ela obriga o olhar a se adaptar, a enxergar o invisível. O que antes parecia ausência de caminho, revela-se como um corredor silencioso em direção à verdade. Murphy diria que esse é o instante em que o subconsciente está sendo purificado para receber novos comandos. É a alma sendo limpa das crenças que a impediam de brilhar. A explicação neuroespiritual desse processo mostra que, quando o corpo e a mente enfrentam o caos, há uma descarga elétrica intensa, uma desprogramação. O velho campo energético se fragmenta e o cérebro, por meio da neuroplasticidade, começa a criar novos caminhos. O ser humano literalmente renasce biologicamente quando desperta espiritualmente. A metáfora é simples e profunda. O casulo escuro não é o fim da lagarta, é o início da borboleta. A escuridão é o ventre do novo. E o silêncio, o primeiro sopro da criação. A noite escura da alma é o momento em que o eu humano morre para que o eu divino desperte. É o espaço em que o eu não aguento mais se transforma em eu me rendo. E é nessa rendição que a graça entra. A alma, então, começa a se reorganizar. O caos dá lugar à clareza. A dor se transforma em força e o medo em presença. Quando o amanhecer chega, nada mais é como antes, porque o ser que emerge dessa travessia não é o mesmo que entrou. A noite escura é o portal da consciência, e atravessá-la não é perder-se, é finalmente encontrar o caminho de volta para casa. Quando a alma desperta, o universo muda de linguagem. Tudo ao redor começa a se mover de forma sutil, mas inegável. Coincidência, repetições,
encontros improváveis, sonhos recorrentes. Nada é acaso quando a consciência começa a expandir. O que antes parecia coincidência revela-se como sincronicidade. E as sincronicidades são o modo mais silencioso e amoroso com que o universo fala. Ele não grita, ele sussurra. Nesse momento da jornada, o campo energético se torna mais sensível, mais receptivo. Você começa a perceber que há uma ordem invisível sustentando cada detalhe. Um olhar que se cruza, uma frase dita por alguém desconhecido, uma música que toca no instante exato. São pequenos lembretes de que há uma inteligência maior coordenando o fluxo. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um espelho do divino. Ele reflete no mundo exterior o conteúdo vibracional da mente interior. Quando a vibração muda, o reflexo muda. É por isso que quando você começa a despertar, a realidade parece se reconfigurar para acompanhar a nova frequência. Greg Braden explica que o coração humano é um campo eletromagnético em constante diálogo com o universo. Quando há coerência entre mente e coração, esse campo cria pontes energéticas com o todo. Em outras palavras, o que você sente se torna um sinal que o universo compreende. E quando o sinal é claro, o universo responde. Os sinais, porém, não são apenas os que acontecem fora. O maior deles nasce dentro, o desconforto. Aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo que tudo pareça estar bem. Esse incômodo é a linguagem do espírito te chamando para o realinhamento. O erro é buscar respostas apenas no exterior, quando a bússola verdadeira está nas emoções mais profundas. O despertar vibracional é, antes de tudo, uma mudança de percepção. Você começa a ver o sagrado no ordinário, a mesma rua, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. Mas algo mudou. A energia mudou. O olhar mudou. Porque agora há presença. E a presença é o portal por onde a consciência divina se manifesta. Murphy dizia que a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você sustenta a fé, o universo reorganiza as circunstâncias, e nessa nova fase, a fé se torna um estado vibracional, não uma crença teórica. Você passa a perceber que não há separação entre o seu campo e o campo do cosmos. Ambos são uma só consciência pulsando em diferentes intensidades. A neurociência moderna confirma o que as tradições espirituais sempre souberam. O cérebro, o coração e o campo ao redor do corpo formam um sistema de comunicação vibracional. Quando um deles muda, os outros se ajustam. É o alinhamento dessa trindade, mente, emoção e energia, que cria o estado de sincronia. As coincidências se tornam respostas, as repetições, lembretes, o inesperado, direção. O universo fala a língua da frequência, e cada pensamento e sentimento é uma palavra dentro dessa língua. Quando você eleva sua vibração, muda a sintaxe da sua existência. A metáfora é simples. Imagine um rádio antigo. Enquanto estiver sintonizado em uma frequência de ruído, só ouvirá chiado. Mas quando ajusta o dial, a música surge clara, sem interferência. Assim é com a alma. Quando o coração entra em coerência, o universo se torna melodia. O chamado do universo não é uma convocação externa, mas um despertar interno. É o momento em que você se torna consciente de que sempre esteve conectado, mas não percebia. E quando essa consciência se instala, o medo se dissolve, porque você entende que nunca caminhou sozinho, apenas precisava aprender a ouvir. O renascimento da alma começa no instante em que o ser humano decide parar de fugir de si mesmo. Não há milagre mais poderoso do que o simples ato de permanecer presente diante da própria dor. Quando o espírito escolhe ficar, algo se reorganiza. A energia que antes se dispersava em busca de fuga começa a se concentrar novamente no centro. É nesse ponto que a reanimação espiritual se inicia, quando a alma volta a habitar o corpo e a vida volta a pulsar por dentro. Joseph Murphy ensinava que a oração é o movimento da mente em direção ao bem. E esse bem não está em um lugar distante, mas dentro do próprio ser. A oração verdadeira não é um pedido, é um alinhamento. É quando a mente se curva à sabedoria do coração e ambos voltam a vibrar em sintonia com o campo divino. Orar é reconectar o pensamento ao fluxo da criação.
Joe Dispenza explica que quando uma emoção elevada é sentida com coerência e intenção, ela cria novos caminhos neurais no cérebro e novas reações químicas no corpo. O corpo começa a produzir as substâncias do bem-estar, da esperança, da vitalidade, e assim, o que antes era um corpo cansado e um campo fragmentado se transformam em um sistema em regeneração. A biologia do corpo se reorganiza porque a consciência escolheu um novo padrão de energia. O despertar é uma reconstrução vibracional. A alma renasce quando a mente aprende a alimentar o que dá vida, e não o que consome vida. A energia retorna quando a atenção se volta para o que é real, aquilo que faz o coração expandir. O corpo se realinha quando a emoção deixa de ser reação e se torna criação. Murphy dizia que o subconsciente responde ao que é sentido como verdade. Por isso, a reanimação espiritual é também uma reeducação emocional. Cada vez que você sustenta um pensamento de amor, um sentimento de gratidão, uma lembrança de fé, você está ensinando ao subconsciente um novo modo de ser. Está regravando, célula por célula, a mensagem da vida. A prática vibracional mais profunda é simples: reconectar-se ao que desperta a vida. Um olhar para o céu, o som da água, o toque de uma música, o silêncio entre as palavras. Cada gesto de presença é uma oração silenciosa. O espírito não precisa de rituais complexos. Ele precisa de verdade. A alma é uma chama, e como toda chama, não precisa de vento, mas de oxigênio. O oxigênio do espírito é a verdade vivida. Cada vez que você escolhe ser autêntico, mesmo que isso custe conforto, você sopra vida na chama. Cada vez que honra o que sente, em vez de disfarçar, o fogo se intensifica. E quando a chama cresce, a escuridão se retrai. Há uma força que nasce da aceitação do próprio processo. Quando o ser humano deixa de lutar contra a queda e começa a abraçá-la como parte da ascensão, o sentido se revela. A reanimação espiritual não é voltar a ser quem se era, mas permitir-se tornar o que se é. O corpo começa a responder. O sono se torna mais profundo, o olhar mais sereno, as decisões mais alinhadas. A vida deixa de ser esforço e volta a ser fluxo. A mente compreende que não precisa controlar, apenas colaborar com o mistério. E é nesse estado de presença que o campo energético se reconstrói. O coração, antes fragmentado, torna-se o centro magnético da nova vibração. O cérebro, antes condicionado ao medo, torna-se o condutor da intenção consciente. O corpo, antes drenado, se torna templo. A reanimação espiritual é o retorno do sagrado ao cotidiano. É a lembrança de que cada respiração é um milagre e cada instante é uma chance de renascer. O despertar não é um evento, é uma prática silenciosa de lembrar, a cada dia, que ainda há vida dentro de você. E quando essa lembrança se firma, o que antes era dor se transforma em direção. O que antes era vazio, em espaço, e o que antes era escuridão, em solo fértil. Porque o espírito que desperta não volta a dormir. Ele apenas continua expandindo, até que toda a vida se torne luz. Há um instante silencioso em que tudo dentro de você se aquieta. Não há mais busca, nem fuga, nem pressa. Apenas uma lembrança suave de que a vida nunca deixou de fluir por suas veias. O despertar não é um acontecimento grandioso, mas um retorno simples, o reencontro com aquilo que sempre esteve aí, esperando ser lembrado. Joseph Murphy e Neville Goddard se encontram nesse ponto essencial. A vida muda no instante em que o ser humano se recorda do poder que habita dentro de si. Neville dizia: o despertar é perceber que o Cristo em você sempre esteve dormindo, esperando ser lembrado. Murphy completava: tudo o que você aceita como verdade em seu subconsciente se manifesta em sua vida. Ambas as verdades se fundem em uma só, o que você sente como real. O universo confirma como destino. O sofrimento, então, deixa de ser castigo e se torna alarme, o chamado do espírito para voltar para casa. A dor que parecia fim, revela-se o início de uma nova consciência. Cada colapso é um portal, cada perda é um desnudamento, cada silêncio é um útero. O colapso não é um castigo divino, é um processo de purificação. É o momento em que o velho eu, saturado de resistência, se desfaz para dar lugar ao novo eu, aquele que vibra em verdade, presença e amor. Murphy
Ensinava que a oração verdadeira é o movimento da mente em direção ao bem. Neville dizia que a imaginação é o próprio ato criador. Quando o pensamento e o sentimento se tornam um só, a consciência desperta e o campo energético se reordena. A mente deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. O universo, que antes parecia distante, revela-se como extensão da própria consciência. O despertar, portanto, não é sobre adquirir algo novo, mas sobre deixar ir o que não é real. Não é sobre adicionar luz, mas remover as sombras que a impediam de brilhar. É a lembrança de que o amor, a fé e a força que você procura não estão em outro lugar, estão na sua própria vibração. Neville dizia que o eu sou é a chave de toda a criação. Quando você afirma internamente, eu sou, o universo responde, assim é, porque o despertar é a compreensão de que você e a fonte são expressões de uma mesma energia. Não há separação entre criador e criação, entre oração e resposta, entre busca e encontro. A aplicação dessa consciência é simples e profunda. Todos os dias, ao acordar, afirmar internamente, hoje eu escolho lembrar. Lembrar do que você é. Lembrar que sua energia molda o campo ao redor. Lembrar que a vida está sempre respondendo ao seu estado de consciência. A metáfora final ecoa com suavidade. A alma não morre, apenas muda de quarto dentro do mesmo templo. E o despertar é abrir a janela e deixar a luz entrar. A vida, então, volta a respirar por você, leve, consciente, sagrada. E quando essa lembrança se instala, algo muda para sempre. O olhar ganha profundidade, o coração ganha paz e o corpo ganha presença. Porque, no fundo, despertar não é sair do sono, é perceber que você nunca esteve realmente dormindo, apenas sonhava ser algo menor do que é. Há uma antiga história que conta que um homem passou a vida inteira procurando o sagrado, até que um dia, exausto, ajoelhou-se e chorou. Foi nesse instante, no silêncio da rendição, que ele ouviu uma voz suave dentro de si. Eu sempre estive aqui. Se essa mensagem tocou o que há de mais vivo em você, permita que essa luz se expanda. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também está pronto para despertar. Porque quando uma alma se lembra, o universo inteiro se ilumina um pouco mais.